Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a nossa aula. E na aula de hoje da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos, nós vamos resolver juntos um problema de um reator batelado operando uma reação em fase gasosa. Nesse reator vocês vão ver que a gente vai ter dois reagentes de um produto, ao todo 3 componentes, e a reação acarreta uma variação de volume do sistema. Como é uma reação em fase gasosa, a gente precisa levar isso em consideração e a gente vai resolver as equações do sistema para determinar as características do sistema reacional com o auxílio do software MATLAB. Então, bora lá. Então, pessoal, esse é o nosso problema. A gente tem uma reação A mais 3B forma 2C. É uma reação que ocorre em fase gasosa em um reator do tipo batelada a condições de pressão e temperatura constante. Ele fornece para a gente como dado aqui a temperatura de operação do nosso reator, que é de 180 graus Celsius. E ele também fornece para a gente o volume inicial do reator, que é de 22 litros. Nessa condição de 22 litros aqui inicial, o reator contém apenas os reagentes, que são o componente A e o componente B aqui dessa reação. E as concentrações ele também dá para a gente 3,1 mol por litro e 3,5 mol por litro, respectivamente. Então, temos 3,1 mol por litro de A e 3,5 mol por litro de B. Com base nesses dados, assumindo que a reação segue aí essa cinética R igual a menos K, concentração de A vezes concentração de B ao quadrado, ele pede para a gente determinar, primeiro, o perfil do número de mols das espécies químicas ao longo do tempo da reação. Então, ele cria um gráfico trazendo aí o número de mols de A, o número de mols de B, o número de mols de C como função do tempo. Ele pede ainda o perfil do volume do nosso reator ao longo do tempo de reação, então ele também quer um gráfico do volume em relação ao tempo, e o perfil de conversão do reator para o reagente limitante. Então a gente precisa também determinar quem é o reagente limitante, se vai ser A ou se vai ser B, e determinar ali a característica desse componente no reator. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, obtendo as equações que representam o nosso sistema. Depois vamos levar essas equações, esse conjunto de equações que a gente obtiver, para construir uma rotina em MATLAB que resolva o nosso problema. Bora lá! Bem, pessoal, então vamos ao desenvolvimento, das equações aí, do sistema de equações que vai representar esse problema do reator batelado isotérmico operando essa reação em fase gasosa. A nossa taxa, dada por menos RA, igual a K, concentração de A, concentração de B ao quadrado, o valor de K é 0,8. A gente sabe que a reação é do tipo A mais 3B forma 2C, então é uma reação que está acontecendo aí com a contração de volume. A gente vai ter uma variação de volume. Por se tratar de uma reação em fase gasosa, a gente pode acompanhar essa contração de volume por meio da equação do gás ideal, fazendo uma paridade entre volumes aí. A gente consegue escrever que o volume final é igual ao volume inicial, que multiplica o número de mols final sobre o número de mols inicial, e fazendo ali as substituições adequadas, tanto para o número de mol final quanto inicial, a gente chega nessa expressão aí para o volume. Partindo do desenvolvimento das expressões para a variação do número de mols no tempo, para o reagente A, a gente vai ter que vale menos K, concentração de A, concentração de B ao quadrado vezes o volume. Lembrando que a concentração é o número de mols dividido pelo volume, então a gente pode fazer ali substituições e simplificações necessárias para determinar que da variação do número de mols de A no tempo é igual a menos K vezes o número de mols de A vezes o número de mols de B ao quadrado dividido aí pelo volume ao quadrado. Então temos aí a primeira relação para a variação do número de mols aí do componente no tempo. Vamos passar então para a próxima, que é a variação do número de mols de B no tempo. Pela estequiometria da reação, a gente sabe que isso aí é menos 3, 3 vem da estequiometria do reagente em relação à quantidade aí de reagente A que está reagindo efetivamente. Então vai ficar a mesma equação do A, claro, só que com o menos 3 ali na frente. Então é menos 3 vezes K, número de mols de A, número de mols de B ao quadrado, dividido pelo volume ao quadrado. Para C, a gente sabe que a estequiometria é de 2 mols formados a cada mol de A consumido, então a gente vai ter mais 2 como coeficiente estequiométrico, vezes K, concentração de A, concentração de B ao quadrado, vezes o volume, fazendo as substituições e conversões, chegamos a mais 2K NA, NB ao quadrado dividido pelo volume ao quadrado. Vamos passar então para o MATLAB, pessoal, para resolver o problema lá.
Ali eu estou só fazendo a declaração da estrutura do programa, né, que é um programa que vai resolver aí a nossa reação gasosa, um reator batelado. Incluir um clear-all e um CLC para limpar a memória cache e limpar a tela ali embaixo, né, onde a gente faz a chamada do programa. Fiz uma inclusão ali de um global, porque a gente vai ter algumas variáveis globais. Eu vou usar uma estrutura de subtópicos aí dentro do programa para incluir duas funções auxiliares, uma contendo o equacionamento do sistema de EDOs para resolução e outra contendo a equação do volume. Então eu já estou ali usando esse global para poder chamar essas variáveis nas duas estruturas aí do programa. Fiz a inclusão de todos os dados que ele me deu no problema: volume, concentrações iniciais de A, de B e de C, o valor da constante cinética, temperatura da operação e um tempo ali que eu estou estimando que seja um tempo de 15 minutos. Salvei o programa com o nome de batelada gasosa e parti para a estrutura de definição dos meus vetores para resolução. Primeiro criei um vetor tempo, que eu estou ali fazendo ele variar de 0 até o tempo final, lembrando que o tempo final foi eu que estabeleci em 15 minutos. E criei um vetor de concentração inicial ali, né? Essa concentração na realidade é um número de mols inicial dos componentes envolvidos, né? Por isso que ele está ali CA0 vezes V0, CB0 vezes V0 e CC0 ali vezes V0. Vocês vão ver que eu vou voltar para botar o V0 ali multiplicando C0. É um vetor de número de mols inicial porque ele pede os gráficos da variação do número de mols no tempo, tá? Então, embora eu esteja chamando aí de CI, é um número de mols. Também calculei o número de mols inicial do meu sistema. O número de mols inicial é dado pela concentração de A vezes o volume, concentração de A inicial vezes o volume inicial, mais a concentração inicial de B vezes o volume inicial. Aí eu estou gerando o meu vetor resposta, né, através do OD 45. Lembrando, o OD 45 usa método de range oculta de ordem superior, aí, quarta ou quinta ordem. Um vetor T e Y, né, onde T é o tempo e Y as concentrações. OD 45, arroba batelada, no intervalo de tempo e no intervalo de concentrações. Lembrando que esse batelada é a equação original, é uma equação auxiliar, né? Com aquelas equações originais do problema que a gente desenvolveu agora há pouco, que eu ainda vou criar. Então ali eu tenho o sistema de resolução do meu sistema de EDOs com o auxílio do OD, né, naquela estrutura inicial ali do TY. E eu fiz uma individualização das respostas, tá? Para NB, NA, NB e NC aí logo abaixo. Com as respostas individualizadas, vai facilitar eu gerar os gráficos lá na frente, tá? Eu vou criar ali o volume, né? O volume eu vou declarar ele como sendo um vol ali, né? Esse vol é uma função que eu vou criar. E ele é um NA mais NB NC, uma dependência ali do número de mols final, do número de mols inicial e do volume inicial, tá? Então eu vou criar ali essa estrutura daqui a pouco. Também vou aproveitar para calcular a conversão do meu sistema, que é uma outra questão que ele pede, a letra C do nosso problema, né? Então, eu vou calcular a conversão como a concentração de B inicial vezes o volume inicial, menos o NB, que eu estou calculando ali a cada passo de integração dentro da estrutura do OD. E isso aí dividido pelo CB0 vezes o V0, né, que é o número de mols inicial, multipliquei por 100 para ter a conversão percentual aí do reagente limitante. Então, está aí a estrutura de cálculo do meu X. Partir para o cálculo da função auxiliar. A primeira função auxiliar que eu estou criando é essa função que eu chamei de batelada. Esse batelada ele tem a finalidade aí de determinar para mim a estrutura das equações diferenciais que eu vou usar dentro do OD 45, né? Vocês podem ver logo ali acima a linha do OD 45 escrita, é lá que ela vai estar inserida. Dentro dessa estrutura eu chamei as variáveis que são globais, que são o volume inicial, número de mol inicial e K, e declarei o NA sendo Y1 desses vetores que serão gerados, o NB o Y2 e o NC o Y3. O número de equações vai ser igual ao comprimento do meu vetor Y, tá? E gerei ali aquela vetorização que a gente está habituado a fazer de outra forma, através de um zero. Estou criando esse vetor zeros que tem um número de equações aí em relação às colunas. Fiz o V igual ao volume de novo, né? A declaração da equação do volume, NA mais NB mais NC, aí vai representar o número de mols final, N0, V0, incluir a equação do YDT de 1, a equação do DYDT de 2, então aparecendo aí na direita para vocês as equações que a gente obteve lá no desenvolvimento dessas equações, e o DYDT de 3 aí, né? O 1 representa a NA, o 2 o NB e o 3 o NC. Então, com as três variáveis declaradas, a gente finaliza essa primeira função auxiliar, né, que é a função que tem o objetivo de representar aí o nosso sistema de equações diferenciais. Então, agora a gente vai partir para a segunda função auxiliar, que é a função que tem o objetivo de calcular o volume do nosso reator ali dentro desse intervalo de tempo, né?
criei essa nova função, é uma função aí do número de mols vezes o volume inicial, dividido pelo número de mols inicial, ali está o cálculo no formato vetorial, por isso que está o ponto. E eu vou salvar o meu programa e vou rodar para ver se apresenta algum erro. Apareceu um erro, esse erro está na declaração da função do volume, eu não declarei a função efetivamente, né? Então vou declarar ela agora. É um vol ali de n, n0 e v0. Então eu vou ali fechar, chamar ali o n e salvar novamente o meu programa, e agora vocês vão ver que vai dar um erro lá em cima, no CIN. Esse erro está relacionado com a letra maiúscula que eu escrevi na declaração e não depois. Após consertar e rodar, calculei, vocês conseguem observar aí os valores de NA e de VNC, eles têm sentido físico, reagentes diminuindo, produtos aumentando. Então agora eu vou partir para gerar os gráficos de resposta do meu problema. Tá? Eu vou criar aí as 3 gráficos relacionados às 3 questões, lembrando quais são. A gente precisa declarar o perfil do número de mols das espécies químicas ao longo do tempo, o perfil do volume do reator ao longo do tempo e o perfil da conversão do reator ao longo do tempo. Então serão 3 figuras, cada um contém um desses dados. Gerei a figura 1, pedi que ela esteja com formato de grid, né? Pedi para plotar tempo em relação ao número de mols de A, mantendo na mesma figura o tempo em relação ao número de mols de B e o tempo em relação ao número de mols de C. Pedi um eixo Y, né, com a nomenclatura dele é o número de mols, então coloquei ali N mol, e uma nomenclatura para o eixo X. Essa nomenclatura para o eixo X é de tempo aí em minutos. Então, estando incluída aí toda a estrutura, gerei também a legenda, né? A legenda é o número de mols de A, o número de mols de B e o número de mols de C. Então, incluí aí os 3 termos de legenda. E está pronta a nossa figura 1. Agora a gente vai, que é a letra A do nosso problema, né? Vamos ver aqui como é que vai rodar, se vai estar tudo ok. Está aí bonitinha a figura e a gente já consegue observar ali que a gente tem um problema no tempo, né? Estamos com um tempo muito grande, então baixei o tempo para 5. Rodei novamente, ainda está um tempo um pouco alto, vou baixar esse tempo para 1. Rodei novamente e está aí um tempo mais adequado, a gente consegue ver as variações no número de mols de A, B e C ao longo do tempo. Agora vamos partir para fazer a letra B, que é a parte aí da figura 2 correspondente à relação do volume no tempo, tá? Então eu vou pedir para plotar aí o tempo em relação ao volume, vou pedir o grid novamente na figura, vou incluir aí o Y-label, né, a linha de legenda do eixo Y, que é o volume em litros, e a linha de legenda do eixo X, que é tempo em minutos. Então, estando aí incluída todos os eixos, a figura 2 está pronta. Eu vou partir para criar a figura 3 do nosso problema, que corresponde à letra C, que é a figura da conversão, né? Então, eu vou pedir para plotar ali a conversão como função do tempo para o meu problema. E essa figura aí é a figura final, aí, vamos chamar assim, dentro da nossa estrutura, né? Pedi ali para gerar o X-label, o Y-label, o Y vai ser a conversão percentual e o nosso X, mais uma vez, vai ser o tempo em minutos. Todos os gráficos tinham como variação aí o comportamento ao longo do tempo, né? Então todos os eixos X dos gráficos analisados foram iguais. Com base nisso a gente vai rodar, vocês vão observar que tem um erro, esse erro está na estrutura de onde eu coloquei a equação do volume, tá? A equação do volume estava abaixo da chamada das figuras, eu só coloquei ela ali para cima novamente, e daí rodei novamente, agora vai dar tudo ok aí com o nosso programa, né? Vocês vão poder observar aí os gráficos de conversão ao longo do tempo, a gente pode ver que o reagente limitante atinge a conversão de 100% ali, em um tempo muito rápido, uma reação em si muito rápida. Temos a conversão, o volume ao longo do tempo, a gente consegue acompanhar a redução do volume ao longo do tempo por essa reação, e os perfis de concentração aí dos reagentes A, B e C. A gente consegue observar que o reagente limitante atinge uma conversão muito baixa, muito rápida, né? A gente precisaria de uma concentração maior dele para aumentar o comportamento aí da reação, até incentivo que construam esse problema novamente, alterando esse valor de concentração aí do reagente B inicial. Coloca um valor de concentração mais alto para vocês observarem aí o perfil de consumo de A diminuindo mais em relação ao que a gente tem na figura, e um aumento do perfil de concentração do componente C aí também ao longo do tempo, formando mais componente C. É uma dica interessante, é uma sugestão interessante de desenvolvimento baseado aí nesse conjunto de dados que a gente tem. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro aí o desenvolvimento das nossas equações para a resolução desse problema específico no software MATLAB. Caso de dúvida, vocês já sabem que estão os meus contatos, só falar por lá que a gente sana essas dúvidas.
E a gente se encontra na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!